Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Esse é um trecho de uma crônica do Nelson Rodrigues, escrita no final dos anos 50, no qual ele aborda essa questão de como os brasileiros se põem em relação aos gringos, aos estrangeiros, aos outros países. Por que eu estou voltando a esse tema? Porque eu já abordei esse assunto alguns meses atrás, falando sobre alguns fenômenos no YouTube de estrangeiros, como a Nhenque. E esse vídeo meu se tornou, ao longo dos meses, um dos vídeos mais assistidos do meu canal. Ele tinha morrido, ele tinha parado de ter público, mas recentemente ele voltou a ter muita gente assistindo, e eu vejo nos comentários aqui todo tipo de barbaridades. Muita gente tem boas opiniões sobre o assunto, muitas pessoas discordaram de maneira racional, mas muita gente vem com umas barbaridades aqui. Por isso hoje eu quero voltar sobre uma ótica diferente. Naquela vez eu falei sobre o aspecto cultural, essa subserviência brasileira aos gringos, de como a cultura estrangeira se infiltrou na cultura brasileira e dominou o cinema, dominou a música, dominou a literatura. Mas hoje eu quero falar sobre aspectos sociológicos e psicológicos dessa subserviência, dessa inferioridade que o brasileiro sente em relação aos gringos, aos estrangeiros, e esse fascínio que o exterior causa no brasileiro. Antes de tudo, temos que pensar que esse complexo de vira-lata mencionado pelo Nelson Rodrigues tem a ver com vários aspectos sociais, de como a sociedade brasileira quebra o brasileiro cotidianamente. Então, no nosso dia a dia, nós, como cidadãos no Brasil, somos submetidos a uma série de maus tratos das instituições, pelo Estado, pelos outros brasileiros. A gente cotidianamente é inferiorizado, é posto numa posição menor, de se sujeitar a uma certa degradação moral. Você não tem acesso a médicos de qualidade, você não tem acesso a uma escola de qualidade, você não tem acesso a uma estrutura de qualidade. E quando você observa o exterior, quando você observa outros países, como os Estados Unidos, como o Canadá, como vários países da Europa, a gente sente que aquele modelo ali funcionou, enquanto que o nosso é um fracasso, e isso faz com que admiremos esses países. Mas, por outro lado, também há dois tipos de preconceitos que fazem parte dessa concepção. Um deles é o preconceito simbólico, que faz com que a gente generalize os estrangeiros. Então a gente pensa que os alemães são de um jeito, que os americanos são de outro jeito, ou que os ingleses são assim, sem complexidade, sem diversidade, num pacote fechado, achando que eles são organizados, que eles são honestos, que eles são trabalhadores, que eles são esforçados, que eles são limpos ou que eles são bem-sucedidos, enquanto que para o brasileiro a gente tem outra generalização. E outro tipo de preconceito é o que se chama de preconceito benevolente, que é você atribuir boas qualidades para um certo grupo, para uma certa categoria, enquanto que você atribui preconceitos hostis, preconceitos negativos para outra categoria. Isso é algo que a gente vê nos gringos também, há um certo preconceito benevolente em relação a eles, com boas qualidades, e numa comparação com os brasileiros, eles saem ganhando. Então você espera que eles sejam mais honestos, que eles sejam superiores, talvez socialmente superiores ou geneticamente superiores, mas se imagina que eles têm algo que os brasileiros não têm, por isso que eles dão certo e a gente dá errado. Isso tem um longo histórico social de teorias que envolvem isso mesmo, No século XIX se desenvolveram várias teorias raciais que põem os brancos europeus em primeiro lugar numa escala de desenvolvimento e de qualidades, Então nós, brasileiros mestiços, seríamos inferiores por causa disso, porque as raças foram se misturando, isso foi degenerando a raça brasileira, faz com que sejamos uma raça de vira-latas mesmo, sem pureza, sem muitos valores, sem muitos princípios. E isso foi sendo inculcado na mente do brasileiro durante muitos séculos. Tanto que as políticas imigratórias do século XIX, de trazer imigrantes italianos, alemães, ucranianos para o Brasil, tinha a ver com essa proposta de branquear a população brasileira, de torná-la mais pura, melhor, de torná-la mais elevada. Isso é algo que está documentado, isso é algo que faz parte de outros projetos de imigração também, como na Austrália, por exemplo, para tentar branquear a população aborígene lá, ou seja, havia uma mentalidade eugênica, como se diz, de melhorar as raças, de purificar as raças através dessa mistura entre brancos e nativos, ou seja, ao longo de algumas gerações, branquearia a população brasileira, tornando-a mais evoluída. E essa é a mesma lógica do darwinismo social também, de como as raças mais puras, raças mais elevadas, dominam no final, subjugam as raças inferiores, subjugam os povos menos evoluídos. Foi a lógica do nazismo, de eliminar as raças inferiores, de eliminar os judeus, de eliminar os ciganos, porque assim apenas a raça pura, branca, ariana sobreviveria. Então esse discurso hoje de admiração pelos europeus, de admiração
pelos americanos tem muito a ver com todo esse histórico de preconceitos sociais e de projetos sociais mesmo para diminuir o brasileiro, para diminuir a mestiçagem brasileira e valorizar a pureza étnica e racial dos europeus. Para mim isso explica vários fenômenos no YouTube agora, como eu falei, a Nenk, que já fez um vídeo sobre isso, mas também outras personalidades que estão surgindo agora que perceberam que o Brasil tem essa predisposição a idolatrar, a babar o ovo dos estrangeiros. Então está havendo uma explosão de gringos no YouTube falando português ou falando para o público brasileiro. Primeiro porque há uma grande parcela de brasileiros que estão na internet assistindo YouTube, e depois porque há essa predisposição a pagar pau para a gringaiada. Eu quero contar um caso pessoal, particular meu, que envolve esses preconceitos benevolentes e simbólicos. Eu sempre tive muita admiração pela Inglaterra e lia livros da Inglaterra, assistia filmes. Então quando eu fui para lá pela primeira vez, para mim foi uma grande surpresa, porque quando você chega na Inglaterra, quando você chega em Londres, por exemplo, você descobre que toda aquela elite que você vê nos filmes e nos livros, aquela elite aristocrática, refinada, culta, sofisticada, não existe. Ou se existe, não tem contato com as pessoas normais. Em Londres, por exemplo, há uma grande massa de imigrantes do mundo inteiro, da Europa. Há muitos italianos, muitos espanhóis, há muitos romenos, búlgaros, há muitos muçulmanos também. Você encontra muitos paquistaneses, indianos, gente do Caribe também que mora na Inglaterra. Ou seja, quando você vai para Londres, você tem pouquíssimo contato com os britânicos e muito menos com os britânicos da alta classe que convivem em seus grupos fechados. E depois eu fui morar na Inglaterra, morei 2 anos na Inglaterra, em Manchester, e lá então você convive com a working class britânica, com a classe trabalhadora britânica, que não tem nada a ver com aquela imagem que se passa no cinema ou na televisão. Então eu penso que também, além desses aspectos que eu mencionei, esses aspectos sociais e psicológicos, a mídia, a cultura tem uma grande responsabilidade ao formar essa imagem que a gente tem dos gringos, dos americanos, dos europeus, dos canadenses. Portanto, são vários aspectos que atacam o imaginário do brasileiro, que invadem essa nossa mentalidade nossa coletiva e faz com que a gente pense que a gente é inferior aos demais. Sendo que, na verdade, a gente não tem nenhum motivo para se pôr em posição de inferioridade, a gente não tem nenhum motivo para se pôr nessa posição subalterna aos gringos. Realmente a gente não tem que fazer isso, não tem por que fazer isso, não há justificativas. Eu vou deixar para vocês na descrição do canal aqui 2 links. Um deles é da crônica do Nelson Rodrigues, que é Complexo de Vira-Latas. Vou deixar aqui na descrição. E vou deixar outro artigo também que se chama O Complexo de Inferioridade do Brasileiro, escrito pelo Humberto Mariotti. Vale conferir esses 2 links. Tem muito material para consultar sobre esse assunto, mas vale consultar esses 2 primeiros para começar a pesquisar mais sobre esse assunto. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam com essa afirmação de que o brasileiro se põe em posição de inferioridade, sobre a observação do Nelson Rodrigues envolvendo o complexo de vira-latas. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!